Olá, eu sou a Fernanda, sou professora de Educação Infantil e de Ensino Fundamental. Hoje eu atuo como coordenadora pedagógica em uma escola que também trabalha com esses segmentos e vim participar a convite do Inspire-se. Então pegue o seu café ou o seu chá e bora começar a reunião! No Inspire-se de hoje, nós vamos conversar sobre as possibilidades de intervenção didática por parte do professor na brincadeira de papéis no ambiente escolar. E isso é um grande desafio, porque implica não romper a esfera lúdica da brincadeira da criança. Para a gente começar essa reflexão, eu vou deixar aqui algumas questões, né? A primeira delas é: será que toda criança sabe brincar? A segunda pergunta é: será que a brincadeira de papéis de fato ocorre nos ambientes escolares? E a terceira pergunta é: como o professor pode planejar e intervir numa situação de brincadeira? Não, nem toda criança sabe brincar, né? Se a criança não sabe como brincar, o que nós, professores, podemos fazer para contribuir nesse momento? A minha pesquisa de mestrado teve justamente como objeto investigar as possibilidades de intervenção na brincadeira. Então, eu fui a campo e eu elaborei uma sequência para trabalhar com a brincadeira de papéis no contexto escolar. Então, eu atuei com uma turma de 4 anos de idade, entre 4 e 5 anos. Anterior a essa a aplicação da sequência didática, eu fiquei em observação da turma, até porque como eu queria aplicar eu mesma a sequência, eles precisariam me conhecer, né? Então eu fiquei um tempo em observação e já nessa observação foi possível notar que os momentos de brincadeira não eram algo muito planejados, que isso é bastante comum de observar nas escolas, né? A brincadeira é sempre para aqueles minutos finais da aula, é para um momento de descontração, né? Nem sempre ela é algo atrelado ao ensino de conteúdos, algo elaborado, planejado. Então, nesse momento de observação, foi possível notar que as temáticas escolhidas pelas crianças para brincar eram da sua vivência comum. Então, após a observação, eu pensei de levar uma temática, né, para desenvolver com eles e realizar a brincadeira de papéis, né? Eu decidi, nesse momento, não partir da ideia deles, justamente por notar que os elementos que eles traziam para a brincadeira eram muito simples, né? Eu queria desenvolver uma brincadeira um pouco mais elaborada. Então, por se tratar de uma escola rural, bem afastada da cidade, eu pensei de levar para as crianças a temática de restaurante, né? Restaurante como prática coletiva de alimentação. E aí, eu pensei em algumas situações para trabalhar com a temática, para o enriquecimento da temática, né? E para enriquecer essa temática, tinham alguns conteúdos escolares envolvidos, né? O que muda bastante de município para município, porque cada cidade normalmente tem o seu currículo escolar, né? Mas é importante ressaltar aqui que nesse momento, os conteúdos escolares, eles estão a serviço da brincadeira, né? Eles estão a serviço do enriquecimento da temática da brincadeira, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi levantar com as crianças numa roda de conversa se eles conheciam o espaço, né? Se alguma criança já tinha frequentado algum restaurante. E, para minha surpresa, somente uma criança da turma tinha frequentado o restaurante, mas restaurante de shopping, porque o pai trabalhava em um. Então, eles não conheciam nenhuma espécie de restaurante, né? Então,
a partir dessa roda de conversa, eu apresentei para eles os objetos que nós utilizaríamos para realizar a brincadeira, né? Então, eles exploraram os objetos, eles conheciam os objetos, porque eu levei garfinho descartável, faquinha descartável, prato descartável, copo descartável, todos os elementos para compor mesmo uma refeição. E para minha surpresa, embora eles conhecessem todos os objetos, né, assim que eles exploraram e puderam vivenciar um pouco o uso desses objetos, eles não brincaram relacionado à temática. Cada um brincava sozinho com o seu grupinho de objetos. Então, após a roda da conversa, uma segunda ação foi levar um filme para as crianças assistirem. E eu escolhi o filme Ratatouille, né? Um filme que eu assisti anterior ao momento de passar para eles, porque eu queria, ao longo do filme, ir pausando em algumas partes para mostrar como é a organização de um restaurante, né? Como se organizam, quais são os papéis envolvidos ali, né? Quais são as relações que existem ali. Então, em alguns momentos do filme, eu pausava, fazia algumas perguntas para eles, para ir voltando o olhar deles para a temática, né? Após trabalhar o filme com eles, eu fiz uma primeira tentativa de brincadeira de papéis, né? Porque no momento da exploração dos objetos, eu notei que eles não tinham elementos suficientes nem para uma primeira tentativa da brincadeira já com essa temática, né? Então, após o filme, eu fiz uma nova tentativa. E foi um momento muito trabalhoso, porque foi praticamente uma aula toda para organizar o espaço, né? Então, onde nós vamos fazer a cozinha? Vai ser aqui. Quem vai ser o cozinheiro? O cozinheiro vai ter alguns ajudantes. Quem serão os garçons? Quem serão os clientes? Então, esse primeiro momento de brincadeira mesmo com a temática levou praticamente a aula toda para a organização do espaço, né? Então, eles basicamente reproduziram quase que mecanicamente aquilo que nós íamos conversando, né? Porque foi um primeiro momento e eles não tinham os elementos suficientes para organizarem essa situação de brincadeira sozinhos. Com o objetivo de auxiliá-los na memorização dos elementos da brincadeira, nós construímos uma lista coletiva do que eles observaram que tinha no restaurante, dos objetos, dos papéis, né, enfim, dos itens que eles observaram ao assistir o filme, né, e eu registrei isso num cartaz que ficou exposto na sala como recurso de memória mesmo para eles sobre os elementos da temática. Nós também elaboramos um roteiro de entrevista para fazer com a cozinheira da escola, né? Porque durante o filme eles notaram algumas coisas, como por exemplo a roupa que as pessoas usam para cozinhar. Eles notaram que sempre a pessoa que estava cozinhando usava roupa branca, né? E aí eu falei que isso era algo que a gente poderia perguntar para a cozinheira da escola. Então nós elaboramos um roteiro de entrevista para fazer com a cozinheira da escola. E claro que num primeiro momento eles não sabiam muito o que perguntar, né? Então por isso foi importante elaborar esse roteiro antes da entrevista, né? Porque eu ia lembrando coisas que eles pontuaram ao assistir o filme e eu ajudava nesse sentido, né? Eu ofereci alguns elementos para que eles se recordassem e começassem a pensar então no que eles queriam perguntar para a cozinheira da escola, né?
E aí nós agendamos a entrevista com ela e no dia seguinte nós fomos até o pátio da escola e fizemos a entrevista, né? E nesse momento as próprias crianças que perguntaram para ela sobre o que eles tinham dúvida, né? E foi muito bacana porque, embora nós tivéssemos o roteiro da entrevista, durante a entrevista surgiram novas perguntas, né? Pela resposta que ela dava, surgiram novas perguntas, né? E eles acabaram perguntando coisas até pessoais, como qual era o prato preferido dela e se ela gostava que outras pessoas cozinhassem para ela, como ela gostava de cozinhar para os outros, né? Então também foi um momento bem bacana, eles ficaram muito atentos e envolvidos mesmo na ação pedagógica. Eu ensinei as crianças da turma a cantarem a música Vira Virou do Grupo Trim. Nessa música, os gestos que eles fazem na coreografia se remetem a alguns objetos da cozinha, né? Então, o nosso próprio corpo vira uma caneca, vira uma chaleira, vira uma colherinha, vira um colherão. E para quem eles apresentaram a música? Para a dona do restaurante que nós fomos visitar. Então, nós fizemos uma visita a um restaurante da cidade, né? E nós chegamos para a visita antes do restaurante abrir para os clientes, né? Então, nós chegamos lá, elas estavam lavando o restaurante. Então, eles pegaram desde o processo de limpeza do espaço, até o processo de preparação dos alimentos, das refeições, porque eles almoçaram lá, né? E depois do pagamento, enfim, né? E enquanto ela estava mostrando a cozinha de pratos frios, chegou a entrega, né, das verduras e legumes. E ela aproveitou para explicar para as crianças o processo de como esses itens chegavam para ela no restaurante, né? Então, todo o processo de produção que tem por trás de uma refeição já pronta. E foi muito legal, eles prestaram muita atenção, ficaram totalmente envolvidos nessa explicação, né? Pela proprietária do restaurante. E como salada, eles iam servir ratatouille e estava montado em uma mesa. E uma criança reconheceu, apontou o prato e disse: "Olha, um ratatouille!" Então, foi um momento muito, muito bacana a visita ao restaurante, né? Eles adoraram conhecer o espaço e eles almoçaram depois, né? Que eles conheceram as cozinhas, e aí enquanto eles estavam almoçando começaram a chegar alguns clientes, então eles também puderam observar essa relação, né, como essas relações acontecem nesse espaço que é o restaurante, né, que é um espaço de prática coletiva, de alimentação. Nós fizemos a visita ao restaurante numa sexta-feira, então eles tiveram o sábado e o domingo em casa e voltaram para a aula na segunda. Então, na aula de segunda, eu retomei em roda de conversa a visita ao restaurante e também o que a gente tinha feito até o momento, né, da sequência, o que eles tinham aprendido até o momento. E após a roda de conversa, eu propus novamente um momento de brincadeira. E aí, nesse momento de brincadeira, eles já conseguiram se organizar sozinhos. Eles organizaram o espaço da cozinha, as mesas dos clientes. O que eles ainda não conseguiam fazer era determinar os papéis. Quem vai ser o quê? Por quê? Porque na concepção deles, né, da temática da brincadeira, o papel de mais destaque era o papel de cozinheiro. Então, sempre tinha briga para ver quem ia ser o cozinheiro. Todos queriam ser os cozinheiros.
É por isso que é importante ter essa rotatividade dos papéis na brincadeira, né? Nem sempre ela vai ocupar um papel de destaque. Às vezes ela vai ocupar um papel que depende da ação do outro e não dela, né? Então foi um momento muito importante para a regulação da conduta. Durante o momento final de brincadeira, né? Esse que eu consegui dividir em 3 sessões, né? Fazer 3 vezes a mudança dos papéis, ficou evidente que tanto as crianças me procuravam, quanto eu fazia comentários ao longo da brincadeira, e isso não fez com que as crianças parassem de brincar, né? Então, é importante ressaltar que eu não era um elemento da brincadeira, eu não tinha um papel, né, na brincadeira. Eu era uma pessoa que estava de fora, filmando a brincadeira e os ajudando a organizar o momento, né? Mas eles, várias vezes, se recorriam a mim, né? Então, algumas crianças falavam, nossa, tia, lá eles têm o costume de chamar de tia, né? Professor de educação infantil. Nossa, tia, minha comida tá uma delícia. E eu falava, mas o que você pediu? E ele descrevia o que pediu, mas ele não parava de brincar, né? A brincadeira não parava de acontecer. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham sido inspirados e inspiradas a trabalhar com a brincadeira de papéis na educação infantil, né? Curtam, compartilhem esse projeto tão bonito que é a Reunião Pedagógica. Um beijo!